Fala galera, mais uma vez aqui para falar do grupo B da Copa do Mundo, seguindo a nossa série de vídeos para falar dos grupos da Copa. O grupo B com mais um país sede, o Canadá, com a Bósnia e Herzegovina, que se classificou na última repescagem no final de março. O Catar, que pela primeira vez se classifica de maneira não direta, né, porque ele foi país sede da última vez, e onde se classificou pela primeira vez, agora sim se classificando através de eliminatórias, e a Suíça, uma seleção que tem tentado evoluir cada vez mais na Europa também. Então, um grupo com 2 europeus. Vamos lá? O primeiro país é o Canadá, país sede, que pela segunda vez consecutiva vem à Copa do Mundo, depois de um longo hiato, desde 86 não participava. É uma seleção que tem tentado evoluir o seu futebol. Em 2022 foi uma volta, foi uma alegria ter participado, mas não foi uma seleção muito forte. Continua com algumas peças interessantes que têm algum tipo de destaque no mercado europeu, como o Buchanan, como Eustáquio, como o Alphonso Davies, eterno Alphonso Davies, que continua jogando na Alemanha. Fisicamente tem sofrido um pouco durante esse ciclo, mas é uma seleção que vem embalada por jogar em casa. Pela primeira vez vai sediar a Copa do Mundo e vai poder jogar dentro de casa os jogos da primeira fase, pelo menos, né? Ou em Toronto ou em Vancouver. São as duas sedes canadenses do Mundial. Acredito que consiga fazer um papel ali digno. E como podemos ter classificados às oitavas, às 16 avos de final, até terceiros colocados, acho que o Canadá pode sonhar sim com a classificação, pode de repente vencer o Catar e muito provavelmente vencer o Catar, se conseguir vencer até de uns 2 gols de diferença ou mais, já seria até suficiente. Vamos ver se isso vai acontecer, mas eu acredito que o Canadá tem chance e é nisso que ele tem que focar, em vencer o Catar e de repente fazer um jogo bom ali na estreia com a Bósnia, né? E depois com a Suíça tentar ver o que ele consegue na última rodada, tá bom? Agora, falando sobre a Bósnia foi uma das últimas classificadas para o Mundial nessa repescagem de março, eliminou o país de Gales no primeiro jogo da repescagem em Gales, empatando por 1-1 depois de estar perdendo por 1-0, empatou no finalzinho e ganhou nos pênaltis, passou ao jogo decisivo, onde recebeu na Bósnia a Itália, que havia um drama pela possibilidade de uma terceira Copa do Mundo sem a Itália, saiu atrás a Bósnia, saiu perdendo por 1-0, mas a Itália teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e na pressão a Bósnia empatou, na prorrogação seguiu e depois conseguiu vencer nos pênaltis. A Itália, que tinha o Donnarumma no gol, mesmo assim a Bósnia conseguiu vencer e bem nos pênaltis dentro de casa, se classificando para a sua segunda Copa do Mundo como país independente, liderada por Edin Dzeko, que na Copa do Mundo de 2014, quando a Bósnia participou, era centroavante do Manchester City. Hoje joga no Schalke, mas de alguma forma é um jogador que tem liderado a seleção, e para uma seleção desse tamanho, que apesar de ser talentosa, não é uma seleção de a primeira prateleira da Europa, vai fazer uma Copa interessante, eu acredito, tem possibilidade dentro do grupo. Se a gente olhar o grupo, é um grupo bem nivelado. Não é um grupo que tem nenhuma seleção, assim como o grupo A no último vídeo, não é um grupo que tem uma seleção assim de grande destaque para se colocar como favorita a vencer os 3 jogos ou ser classificada em primeiro. É um grupo bastante imprevisível e acho que a Bósnia tem condição. Vai estrear contra o Canadá, jogando dentro do Canadá, então isso é mais um desafio para a seleção da Bósnia sair desse primeiro jogo viva dentro do grupo. Tá? No segundo confronto vai pegar a Suíça, e é um confronto europeu. A Suíça eu acredito que seja bem ligeiramente ali melhor do que as demais dentro do grupo, mas é um jogo que dá para se considerar parelho, tá? E fecha sua participação contra o Catar, onde muito provavelmente é ali que ela vai ter que fazer o resultado para poder garantir a sua classificação à próxima fase, tá? Uma seleção ali que tem alguns valores individuais, tem jogadores mais experientes ainda da Copa de 2014, como Kolasinac, lateral esquerdo, zagueiro pelo lado esquerdo, joga no futebol alemão também, joga no futebol italiano, perdão, jogou no futebol alemão muito tempo, jogou no Arsenal muito tempo, assim como o Dzeko. Tinha, na verdade, a seleção
da Bósnia, o Pjanic, que jogou na Itália por muito tempo também, mas esse se aposentou da seleção. Então é uma seleção com alguns valores bem experientes que pode ajudar a encorpar os garotos que estão chegando para jogar um torneio desse tamanho, né? A seleção do Catar é uma seleção que vinha de um trabalho longevo para a Copa no Catar, onde ela foi país sede, onde ela foi anfitriã. Não passou da primeira fase, foi bem ruim, assim, foram bem ruins os resultados naquela Copa. E é uma seleção que tem tentado melhorar um pouquinho, mas um trabalho diferente, com o Julen Lopetegui, espanhol, que quem não lembra, poderia ter sido técnico da Espanha na Copa de 2018, mas foi sacado a 2 dias da estreia. E aí o Fernando Hierro acabou sendo o treinador da Espanha naquela Copa, porque o Lopetegui tinha dito que havia acertado com o Real Madrid para depois da Copa. A Federação Espanhola de Futebol falou, então vai pro Real Madrid, aqui você não fica. Então foi uma situação ruim, agora ele vem com um trabalho com a seleção do Catar, que ainda tem algumas peças da última Copa, tem jogadores naturalizados, brasileiros, jogadores que têm tentado dar uma sustentação à seleção do Catar, mas de alguma forma eu não vejo o Catar conseguindo muita coisa, mas é aquilo. É uma Copa do Mundo onde os terceiros também se classificam. Dependendo de alguma situação, algum empate contra uma seleção que um pouquinho mais forte como a Suíça, ou mesmo como a Bósnia, um jogo contra o Canadá que o Catar consegue se segurar ali, ele pode até sonhar, de repente, com uma classificação em terceiro, mas eu não vejo o Catar aspirando nada mais do que isso também dentro desse grupo, tá? E por fim, para a gente falar da quarta seleção desse grupo, a seleção da Suíça. A seleção da Suíça tem, ao longo dos anos, tentado melhorar o seu futebol. Quem não lembra da Copa do Mundo de 2006, que a Suíça acabou eliminada nas oitavas de final para a Ucrânia, nos pênaltis, sem ter tomado nenhum gol na Copa do Mundo, não tomou nenhum gol. Mas era uma seleção muito burocrática, né? Daquela geração, tem muito pouca coisa que sobrou. Então, assim, é uma seleção que, se a gente olhar para a Copa de 2014 para cá, que a Suíça vem jogando todas as Copas do Mundo já desde 2006, né? Em 2010 ela ganhou da Espanha na primeira rodada, né? Mas depois não foi muito longe também. Acabou se classificando naquele grupo a Espanha e o Chile, então ela ganhou o primeiro jogo e nem se classificou. Em 2014 ela acaba sendo eliminada nas oitavas de final para a Argentina, tá? Numa prorrogação com o gol do Di Maria, quem vai lembrar, esse jogo, se não me engano, foi em São Paulo, na Arena do Corinthians. E a seleção da Suíça tem tentado evoluir um pouco o seu jogo, já não é mais tão burocrático, uma seleção um pouco mais propositiva, né, com alguns atacantes renomados, tem tentado de alguma forma renovar um pouco a sua seleção. O Shaqiri já não faz mais parte desse ciclo, né, o meia que fez gols muito bonitos nas últimas Copas do Mundo que participou, jogou contra o Brasil em 18, depois também fez parte do grupo em 22, mas a seleção da Suíça dentro desse grupo tem um plantel defensivo muito forte, com o Akanji, ainda com o Ricardo Rodrigues, que já é jogador de outros ciclos, né, se mantendo na seleção, Granit Xhaka, que joga hoje na Premier League no Sunderland, mas fez uma carreira muito grande no Arsenal e participou do ano mágico do Bayer Leverkusen no ano passado, com o Xabi Alonso de treinador, que ganhou pela primeira vez a Bundesliga. Então é um jogador já tarimbado, que lidera essa seleção, com o Embolo, com o Zakaria. Então tem alguns atacantes, alguns jogadores de meio para frente ali diferentes, um pouco mais envolventes, e tem tentado desvincular a seleção da Suíça dessa seleção tão burocrática. Então, nesse sentido, eu acredito ligeiramente, mas a Suíça é um pouquinho melhor que as demais nesse grupo. Não vou ficar surpreso se ela for a primeira do grupo, mas Copa do Mundo tem esse aspecto que a gente é muito legal, porque muita zebra, muitas coisas que parece que vai acontecer, mas na hora não acontece, porque aqueles 40 dias ali diz muito, né? Muito do que acontece ali, da química, do coletivo funcionar, coisas que a gente está prevendo, quantas seleções que chegam favoritas e não acontece nada, seleções que conseguem surpreender porque ninguém estava esperando, Marrocos, Camarões, a gente tem diversos exemplos, tá bom? Esse foi um raio-x aqui do Grupo B. No próximo vídeo encontro vocês para falar do Grupo do Brasil,
do grupo C, tá? E aí a gente vai esmiuçar com um pouquinho mais de detalhe cada seleção para poder dizer aonde o Brasil está entrando para jogar essa Copa do Mundo. Fechado? Encontro vocês na próxima, então. Não deixe de seguir, curta, compartilha e deixe o like nesse vídeo aqui. Valeu, gente. Um abraço.